Pessoal, confira comigo aqui o giro de notícias aqui dos principais times aí de Goiás, Atlético Goianiense, Vila Nova e Atlético Goianiense. Veja aqui as principais informações, movimentações de mercado e os jogadores ali que ficam, enfim. Confira essas informações aqui com o pessoal aqui da Rádio Band News Goiânia. Veja todas essas informações. Peço para você que chegou nesse vídeo, pessoal, que torce para algum desses times, que se inscreva no canal, deixe seu like e sua opinião. Esse canal eu criei com o objetivo de divulgar o futebol norte e centro-oeste. Os principais times aí, a gente vai estar trazendo sempre informações, vídeo. E quando os campeonatos voltarem, a gente vai estar trazendo reações aqui dos principais times aí do norte e centro-oeste. Então, se inscreva e fortaleça esse canal para a gente chegar mais longe. Olha, Paulo, em relação a essas mudanças, né, nos elencos do Goiás, do Vila e também do Atlético, são mudanças normais, né? Quando termina uma temporada, obviamente, os melhores saem, né, vendidos, né, como aconteceu lá no Atlético, né, jogadores que já estavam emprestados, e com isso o Atlético conseguiu, né, melhorar o seu caixa, né, para a temporada de 2026, com a venda de alguns jogadores. Vila Nova contratou muitos jogadores, mostrou claramente que as contratações desse ano, de 2025, não foram boas, né? Porque você contratar mais de 10, 11 jogadores fica meio complicado, né? E também o próprio Goiás. Agora, o mais importante é que no dia 10 a gente vai ver qual comissão técnica trabalhou melhor. Se foi a comissão técnica do Goiás, do Atlético ou do Vila Nova. Qual comissão técnica vai deixar o seu elenco em melhores condições para iniciar a competição. E aí entra aí o trabalho, né, do diretor de futebol, do treinador e também do preparador físico, de todos, né, aqueles que trabalham ali na comissão técnica, né, Paulo? Perfeito, Ney Ladeira. Bom, o nosso primeiro tema já está aqui pronto. Foi bom esse cumprimento dos companheiros, dos analistas, com um tema livre no começo, cada um comentou o que quis, e já a gente vai para esse primeiro tema do debate das feras. Deixa eu fazer só uma observação aqui, porque semana passada, aqui mesmo no microfone da Band News, eu fiz uma observação, eu fiz uma crítica, dizendo que os nossos times estavam contratando jogadores sempre acima de 30 anos. Mas parece que a realidade, ela não é nossa, não. A realidade parece ser de todos os times do Campeonato Brasileiro, esses que disputaram a Série B. Vocês viram o Guarani, o que fez agora? O Guarani tá na C, né? Mas tá levando não, um time pior ainda, mas o Guarani é um time de expressão, né? Levou o Ralf, levou Donatão, Luca, Parede, aquele ex-goleiro também, Fernando Miguel, que para mim já tinha parado há muito tempo, uma verdadeira seleção de master do Luciano do Vale. Parece que realmente esses jogadores que passaram dos 30 anos se tornam uma realidade nos clubes da B e da C do Campeonato Brasileiro. Série B também, pouca gente buscando menino novo para disputar. Talvez seja o fato do mercado inflacionado, um mercado complicado hoje para se contratar garoto, não é? Agora, isso vai ter uma consequência natural quando a bola rolar. 1h14, 1h14, eu peço o seu like, você que está no Band News Goiânia, a nossa live, Band News Goiânia no YouTube. O Debates Esportivos também contempla a sua participação, você pode opinar, você pode perguntar para o Tim, para o Nivaldo, para o Ney, pode debater com os comentaristas, questioná-los, criticá-los ou criticar a opinião deles e até concordar também. Enfim, nós temos um chat aqui onde todos têm liberdade de opinião, chat do canal do YouTube Band News Goiânia. Eu só peço o seu like. O seu like é importante, vai fortalecer a nossa programação. Você que não fez a inscrição ainda no nosso canal Band News Goiânia, inscreva-se por gentileza. Operação Limpa Pátio na Vesa Renault, que o Zen 2026, o mais completo e econômico da categoria. 63.990 com nota fiscal de fábrica. Entrada mais parcelas de 699. Operação Limpa Pátio na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. Primeiro tema em debate. Diz que um time para ter sucesso em qualquer competição tem que primeiro arrumar a sua cozinha, tem que arrumar a sua defesa. Não adianta um time fazer muito gol
e lá atrás a defesa está sendo vazada a todo tempo. Então, dizem alguns especialistas, e alguns até mais especialistas do que outros, em se tratando de treinadores, que gostam de armar a sua defesa, é importante que a defesa seja quase que priorizada se o time quiser fazer uma boa competição. E aí eu pergunto então, dos nossos contratados até agora, de Vila, Goiás e Atlético, quem contratou melhor para o setor defensivo? Peço a Aninha para colocar, olha só. O Goiás tem na sua defesa o Tadeu, que dispensa comentários. Tem o zagueiro Luizão. O lateral Nicolas. O zagueiro Lucas Ribeiro. E o lateral Diego Caito, que é da base. Que é do Goiás. Tadeu, Luizão, Nicolas, Diego Caito, Lucas Ribeiro. Tá faltando quem aí, hein? Falta o Rodrigo Soares, foi contratado. O lateral Rodrigo Soares. Falta o Luiz Felipe, zagueiro. Esse que tava aqui, que continua, né? Que continua, Ele e o Lucas Ribeiro formaram a dupla aí que jogaram mais nessa série. O Rodrigo Soares principalmente faltou aqui então, o Rodrigo Soares. Ok, esse é o Goiás. O Vila tem Elias, o lateral, Ayrton, goleiro, o Pedro Romano, zagueiro, que chamou a atenção de todos de forma positiva, o Formiga, outro lateral, e o Panhunsá, o Thiago Panhunsá, é o zagueirão que foi campeão goiano com o Vila Nova. E o Atlético tem Tito, Paulo Vitor, o goleiro, Adriano Martins, o zagueiro, os laterais Matheus Ribeiro e Guilherme Romão. Quem arrumou melhor a sua defesa? Os nomes do Goiás, do Vila ou do Atlético? Nivaldo Carvalho, a bola é sua. Por essa relação aí, só o Goiás que contratou, né? Porque tem aí o Vila Nova, contratou o Ayrton, né? Tem que deixar, porque senão eu esqueço de tudo. Por favor, Aninha, mantenha aí só mais um pouquinho até eu... Porque senão eu me perco aqui. Porque, na verdade, essa primeira amostra aí, Tadeu, Luizão, Nicolas, Caito e Lucas Ribeiro, é fraca, né, bicho? Porque o Tadeu é remanescente, o Luizão é um zagueiro que veio lá do Santos, tem 22 anos, é jovem, o Nicolas foi contratado, é lateral esquerdo, né? Aí tem outros jogadores que foram contratados, não estão nessa lista. No Vila, a novidade nessa relação aí é só o Ayrton, e parece-me, se eu estiver errado, o Fofão pode me corrigir, que a sinalização é que o House vai começar como titular, ou seja, não adiantou porra nenhuma vir goleiro, e o Atlético praticamente não contratou ninguém. Então é até difícil você fazer uma análise dentro disso aí, porque o Goiás fez outras contratações para esse sistema, e é isso aí. Então, como é que você vai... Eu não sei como é que esse Luizão vai dar uma resposta no Goiás. Ele não era titular lá no Santos, vocês se lembram. Ele vai ser titular aqui? É uma interrogação, ninguém sabe, né? A zaga do Vila Nova é essa aí mesmo, é o Panhussá e o Romano, só que é uma zaga desse ano, ela vai ficar aí pro ano que vem, não é? E aí, quais são os parâmetros que a gente tem para fazer esse tipo de análise? Praticamente nenhum parâmetro que nós temos. Perfeito, tá aqui. Anotem, por gentileza, aí o Rodrigo Soares, que foi a primeira contratação do Goiás, né? O Goiás foi a primeira anunciada. Foi o primeiro a ser anunciado. Né? Ele vai brigar aí com o Diego Caito, né? Você acha que vai brigar ou vai ser titular? Acho que vai ser titular. Na minha visão, pra mim, ele começa como titular. Até porque o final da temporada do Rodrigo Caito, pra mim, não foi tão boa. E o Rodrigo Soares já trabalhou lá com o Michel Alves, vem com uma experiência maior. Pra mim, a tendência é o Rodrigo Soares começar como titular, né?
Quem que você gostou mais, do Goiás, do Atlético ou do Vila Nova com com esses jogadores de defesa? Em relação às contratações, aí o Nivaldo está coberto, razão. Nessa simulação aí do sistema defensivo do Vila, novidade só o goleiro Ayrton. E aí tem que ver se o Ayrton vai ser titular, se vai ser o House. Até o Nivaldo traz essa dúvida aí, né? Mas não é possível, né? Com o Humberto Lousa vai começar com o House, né? O Ayrton, pra mim, é mais goleiro, mas tem essa dúvida. Não é possível, porque o Nivaldo fez um comentário e agora você faz também. Né? Vocês não gostaram do House, é isso? Não, pra mim o Ayrton é mais goleiro. É? É, pra mim sim. Pra mim, pelo que eu vi do Ayrton no Campeonato Brasileiro da Série B no Novo Horizontino, pra mim é um goleiro, tanto que ele foi contratado pelo Vila. Então, na minha visão, o Ayrton teria que começar como titular. Para mim é mais goleiro que o House, diante do que eu vi dos dois. Então a novidade no Vila é o Ayrton. No Goiás a novidade que não tá aí é o Rodrigo Soares e o Nicolas, os dois laterais aí, né? Para mim melhora o sistema defensivo do Goiás com a entrada do Rodrigo Soares pela direita e o Nicolas pela esquerda, mesmo se manter Luiz Felipe e também Lucas Ribeiro. Para mim o Luizão não chega no Goiás, para mim, na minha visão, nesse momento, como titular, não. Para mim ele não tá acima dos dois aí, Lucas Ribeiro e Luiz Felipe. Pode ser que ele consiga titularidade, porque o Daniel Paulista já conhece mais, o Michel Alves trabalhou com ele no Novo Horizontino, mas o que eu vi do Luizão no Novo Horizontino, para mim é muito semelhante a Lucas Ribeiro e Luiz Felipe. Então vai ser uma briga interessante ali, mas mesmo se entrar o Luizão como titular, para mim não faz uma diferença tão grande em relação à qualidade do sistema defensivo do Goiás. Já tem o Tadeu, a tendência é que o Tadeu continue como goleiro titular. Agora, a zaga do Atlético também só tem uma mudança aí, se a gente pegar, né? Só a chegada do Matheus Ribeiro, com o goleiro Paulo Vitor, Tito continuando, Adriano Martins, Romão. Então eu vejo assim 3 sistemas defensivos muito parecidos. Mas para mim escolher um hoje assim, eu gosto do Atlético. Para mim o do Atlético terminou melhor, vamos dizer assim. Paulo Vitor mostrou ser um baita de um goleiro, pegou muito no Brasileiro. Excelente. Romão voltou melhor a ser o Romão. Melhor que o Tadeu, Tim? Pra mim, na reta final do Brasileiro, sim. Pra mim, ele pegou mais que o Tadeu. O Paulo Vitor, pra mim, foi melhor que o Tadeu. No geral, eu conheço mais o Tadeu. Eu gosto demais do Tadeu. Só que a temporada 25 do Tadeu, pra mim, desde quando ele chegou no Goiás, Nivaldo, pra mim foi a pior temporada do Tadeu. Pra mim, foi a pior temporada do Tadeu. E o Paulo Vitor chegou a essa temporada, e pra mim, a temporada, desde quando o Paulo Vitor assumiu a titularidade no Campeonato Brasileiro, foi melhor. Paulo Vitor, para mim, fez uma temporada melhor do que o Tadeu. Na zaga, Tito e Adriano Martins encaixaram muito bem, tanto que o Atlético comprou o Tito. Romão voltou a jogar muito bem. E o Matheus Ribeiro chega como uma contratação, para mim, muito interessante, diante de toda a dificuldade de ter um lateral direito com qualidade no futebol brasileiro, ainda mais numa Série B. Então eu vejo um pouquinho à frente essa zaga do Atlético em relação à Vila e Goiás, mas pouca coisa. O Goiás teve problema nas duas laterais, né? Trocou demais, né? Diego Caetan, era Lepo, Moraes ali na lateral esquerda, improvisou o Brian num determinado momento, o Carille como lateral direito ali, o Brian, né, que é meia, teve dificuldade mesmo. Teve. Nivaldo, só para fechar, seria uma decepção se o House assumisse ainda a titularidade do Vila? Por isso que você observou ou não? Não posso dizer que é uma decepção, Paulo, é porque não tem nada a ver com isso, né? A gente está aqui para fazer análise, né? Eu perguntei a uma pessoa ligada ao Vila Nova sobre quem que ele acha que vai ser titular. Ele disse o seguinte: do ponto de vista hierárquico, o House está na frente. Hierárquico foi bom, né? Eu tinha ouvido outro tipo de explicação, né? Por meritocracia, alguém estaria na frente, né? Mas precisa saber o Ayrton também as condições. Né? Eu vejo assim, o House, um goleiro, ele tem um potencial gigantesco. Ele tem uma excelente envergadura. Ele não é aquele goleirão pesadão e nem seco demais, porque o goleiro não pode ser, por exemplo, um Burns. Ele não pode ser um Burns. Burns. Então, ele tem o biotipo, o biótipo, como queiram, é excelente para goleiro. Só que ele comete umas
umas falhas grotescas demais. Eu não sei se isso é falta de treinamento, porque dizem que o Lauro, que é o treinador de goleiro dele, é bom nos pés, né? Até porque o Lauro não é alto. Então, como é que a maior deficiência do House é com os pés? O House, ele tem assim, ele faz uma coisa estrondosa, extraordinária, e em seguida ele comete uma estupidez que você fica, que diabo que esse cara fez, gente? Então, ele não mantém um equilíbrio, ele não pega uma faixa 7 ali e fala assim, eu vou atuar nessa faixa 7 aqui sempre. Uma regularidade, não. Né? Às vezes ele faz uma coisa 9 e aí no jogo seguinte ele faz uma 2. Não tem cabimento, o goleiro não pode fazer isso, o goleiro ele tem que ter regularidade, porque a linha é fatal, bicho. Não tem cabimento você viver na base de uma oscilação tão grande desse jeito. E eu vejo no House um potencial gigantesco. Você vê, o título de campeão goiano, o Vila quase morreu aqui diante do Anápolis no jogo da volta para ter que ganhar o título, porque ele entregou o segundo gol lá em Anápolis de uma maneira grotesca. E esse tipo de lance, ele repetiu, eu acho que umas 4 ou 5 vezes ao longo da temporada. Ou seja, isso para goleiro é inaceitável.